Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast especial, nosso programa semanal aqui na VMC News. Lembre sempre também de acompanhar na sua plataforma de podcasts preferida. Todas as semanas a gente tem um convidado especial falando sobre investimentos e hoje a gente está falando sobre alternativas de investimentos alternativos, né? Mais ou menos isso, né, Nathalie? É isso, é. Muito obrigado, Nathalie, pela presença, pela participação. Obrigada, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no SaraCast. Obrigado a você. Eu não sei quem que eu agradeço. Eu agradeço o Hirsch, Nathalie, Cateto, né? Todo mundo. Então, são várias empresas e até, inclusive, eu falo assim que a gente vai falar hoje aqui muito focado em investimentos alternativos, né? Mas eu acho que também ele vai ficando tão parte do nosso dia a dia, né? Que às vezes assim, alternativo seja alguma coisa mais já que está inserida, né? Não tem mais essa separação. Eu tento até separar um pouquinho assim, pô, tem mais característica de renda fixa ou de renda variável, né? Então assim, às vezes tem alternativos que é mais parecido com renda variável, ali as criptomoedas, talvez, né? E tem alguns alternativos que tem um fluxo, tem uma expectativa de pagamento e tal. Talvez características de renda... Enfim, estou antecipando vários assuntos aqui, né? Sim. Mas, Nathalie, primeiro, obrigado. Se apresenta aí para quem não te conhece. Hoje também um pouco do seu dia a dia, da sua formação também. É que o pessoal sempre pergunta assim, para trabalhar nessa área precisa ser advogado, precisa ser administrador, enfim. Então, já umas possíveis perguntas aí que a audiência sempre faz. Perfeito. Bom, eu sou advogada faz 11 anos. Eu comecei, na época, eu era civilista, trabalhava com processo contencioso estratégico. E há uns anos atrás eu acabei mudando minha carreira para mercado de capitais e vim para a parte de investimento, né? E comecei a olhar o processo judicial como uma forma de investimento. Então, eu comecei a trabalhar com fundos, com FDIC, né? Que trabalham aí com legal claims. O que são legal claims? São gêneros de processos como investimento. E aí, existem diversas espécies. Eu acabei me especializando na parte de precatórios, né? Eu sou sócia da Cateto, que é a originadora da Hirsch. Trabalho na Hirsch também, que é a nossa distribuidora de ativos alternativos. Tá. E assim, é muito legal porque para quem não conhece ativos alternativos, embora hoje esteja bem difundida essa ideia, os ativos alternativos, eles são descorrelacionados com alguma espécie, algum índice, né, que não os ativos tradicionais. Então, vou dar um exemplo. Na pandemia, né, as ações derreteram, fundo imobiliário caiu, e os ativos alternativos se mantiveram, né? Obras de arte, música, precatórios, e até cresceram. Então, os ativos alternativos, eles são feitos para diversificar o risco do investidor. Tá. E eu acabei me especializando em precatórios, que são uma pequena parte dos legal claims, tá? Uma pequena parte desses ativos alternativos. Vamos só para dar um passo atrás. Assim, eu cheguei agora, assim, eu nem sei o que é um precatório, né? Hoje faz parte do dia a dia, até porque acho que também no governo, principalmente anterior, né? Ficou muito na capa dos jornais, precatórios aqui e de lá, né? E hoje está realmente muito mais familiarizado. Mas o que é de fato um precatório para quem não sabe? Porque, de novo, eu acho que talvez é um ativo que faça parte do cotidiano, né, do brasileiro. Hoje cada vez mais, né? Mas o que é de fato um precatório? Bom, antes de responder a sua pergunta, a minha equipe, ela é jurídica, mas não precisa ser advogado, né? É bom ter um conhecimento, mas a gente ensina. O que é um precatório? Então, vamos supor que você tenha uma ação judicial contra a Claro, contra o Bradesco, contra alguma empresa. Tá. O que lhe torna um precatório? O precatório não. O ente devedor é um ente público. Então, pode ser ou um município, ou um estado, ou a União, ou uma empresa pública, ou uma autarquia, por exemplo, o INSS, que é uma autarquia federal. Então, o que torna um precatório? Um ente público ser o ente devedor, tá? Então, o processo corre da mesma forma como corre qualquer outro. Então, tem a inicial, tem a contestação, tem a discussão. Lá na frente existe uma discussão de cálculos, então toda a linha processual do processo corre. Lá na frente tem uma discussão de cálculos. A partir do momento que o juiz fala, deve tanto, aí emite um ofício requisitório, que é o que a gente chama. Tá bom. Esse ofício requisitório torna, então, um precatório, que torna o ente devedor, o ente público devedor. Entendi.
Então, só teoricamente, assim, só a partir de um momento assim que o juiz ele já fala assim, realmente reconheço, deve tanto, e ele autoriza não. Ele vamos dizer assim, estimula o pagamento. Né? Ele determina esse pagamento, né? E assim, o precatório, qual que é a diferença dele, né? É o risco de crédito. Tá. E também o tempo. Porque vamos supor que você processe uma empresa muito boa, com uma liquidez muito alta, né? Maravilhoso. Então, você vai executar, ou ela paga, ou penhora na conta dela. Tá. E se for uma empresa muito boa, você vai encontrar muito dinheiro na conta dela. Então, as empresas normalmente pagam. Agora, se você for processar a lojinha ali, né? Você vai tomar um risco de crédito alto. Pode ser que não receba nunca, né? O que o precatório, então, faz? O juiz, ele determina a expedição desse ofício. E aí existe um prazo constitucional, que é uma prerrogativa, né? Ele, por ser um ente, ele tem esse benefício de pagamento neste prazo constitucional. Então, não é que o juiz fale, pague, tem que pagar agora, né? Então, ele tem esse prazo para pagar. E aí, a gente trabalha com essa estimativa de prazo. Tá, entendi. E vamos continuando os passos atrás, né? Tem vários tipos de precatórios. É como se fosse assim, como você falou assim, se fosse um processo contra uma empresa, pode ser assim, a empresa de telefonia me cobrou a mais. É um tipo de processo. Eu fui funcionário da empresa, é um outro tipo de processo, né? Como é que funciona nos precatórios, né? Quais são os tipos ou os mais comuns dentro do... Nossa, essa pergunta é engraçada porque, assim, existem todos os tipos de precatórios que você pode imaginar, assim. As pessoas processam os entes por qualquer motivo, assim, né? Então, os mais comuns, né? Aposentadoria, auxílio gravidez, que não pagou, auxílio acidente. Então, assim, são mais esses que puxam pro previdenciário. Só que também existem, assim... Pagou um tributo em dobro, repetição de indébito. Então, eu vou pegar de volta uma empresa, por exemplo. Algum funcionário que trabalha em alguma repartição sofreu um dano moral. Tropeçou, caiu na rua, quebrou a perna. Sofreu um acidente em alguma estrada. Teve um caso que a gente viu uma vez que a mulher teve o filho trocado num hospital público. Caraca. Que então sofre um dano enorme. Algum erro, assim, da polícia, né? Tomou um tiro ou sofreu uma prisão indevida, auxílio reclusão. Então, assim, qualquer dano pode tornar um precatório. E aí o juiz vai julgar e vai dizer se aquilo, de fato, é devido ou não. E a responsa dos advogados, né? Aqui começa a complicar as perguntas, né? Por exemplo, como você falou, teve o filho trocado, né? Como que o juiz, o advogado, enfim, quem está envolvido na parte legal de precificar? Eu estou aqui no mercado financeiro e falo assim, esse título aqui vale R$10, ou vale 9 ou vale 11, né? Então, você tem uma faixa de preço ali, mas como precificar esse tipo de possível recebimento, né? Por exemplo, você fala assim, eu tive ali uma aposentadoria, deveria receber 10, recebi 8. Você fala, ok, né? Tem um preço ali, né? Mas como um dano moral, assim, você trabalha, como é que... Aí você tem que entrar mesmo com um advogado, né? Sim, precisa de advogado. Não dá pra eu vale lá e falar, não, isso aí vale 5... Não, de qualquer forma precisa de advogado para entrar com o processo. Quando é uma pensão, é mais fácil, porque assim, você tem uma tabela, né? Você tem ali a quantidade, normalmente um contador faz, judicial, faz esse cálculo. Agora, quando é um dano moral, é mais difícil. Então, normalmente, os juristas, os advogados, se baseiam na jurisprudência. Então, vai no STF, no STJ, procura uma jurisprudência de algum caso análogo. E aí, assim, o papel aceita tudo, né? Então, o advogado do autor vai colocar lá em cima, o ente, o procurador vai colocar lá embaixo, e no final o juiz vai olhar o que ele entende que é devido. E aí, essa parte é uma discussão de cálculos, né? Então, fica ali discutindo o cálculo até que o juiz fale, olha, então deve tanto, né? E aí, expede o ofício. Mas, assim, essa parte de auferir o dano moral, ele é mais difícil em qualquer área, não só no precatório, tá? Mas em qualquer área é mais difícil mesmo.
Porque quanto que vale, né? Quanto que vale uma vida, quanto que vale... Sim. Caso desse. Perde um membro, né? Então, quanto que vale? E aí acaba sendo definido pelas balizas do STF e do STJ. Muito bom. E aí, falando do juridiquês aqui, né? Por exemplo, como você falou, o precatório em si, acho que faz parte da rotina, né, do brasileiro, mas hoje, né, por conta de Hurst, né, catetos, né, que temos por aí, ela se tornou também um veículo de investimento, né? Mas primeiro, antes, né, como é que eu posso e como é que vocês, né, trabalham para ter acesso, né, a esses documentos, acompanhar, enfim, como é que está a rotina hoje em relação ao dia a dia, né, de acesso a esse tipo de ativo, né? Sim. Como é que funciona, assim, para tentar pensar um pouco no seu dia a dia, né, dentro da Cateto? Bom, esse é um ativo, o precatório é um ativo que, na verdade, ele é negociado há mais de 60 anos, tá? Ele sempre foi? Sempre foi. Só que o que acontece? Você precisa de um advogado para tocar o processo. Tá. Então, normalmente ele era negociado entre advogados ou pessoas que eram muito próximas do direito. Tá. E aí, com os anos, foi vendo que era um ativo muito bom. E acabou que os bancos olharam para ele, os FDICs olharam para ele, e ele se tornou um ativo alternativo aí difundido. Como que a gente faz isso, né? A gente utiliza tecnologia, porque nós construímos um robô que funciona, que entra e pega os processos pra gente na fase, né, que a gente precisa, né? Nem muito cedo, nem muito tarde. Tá. E a gente tem uma equipe jurídica grande, que olha o processo, que fala, olha, esse processo aqui, ele tá bom, esse processo aqui tem uma nulidade, e analisa também compliance, análise de crédito do cedente. Então, faz toda uma análise, um due diligence, para entender se aquele ativo é bom. E, paralelo a isso, eu também trabalho com parceiros, né? Sim. Então, a gente também tem o nosso B2B. Então, eu trabalho com escritórios de advocacia, ou com advogados, ou com pessoas que não são advogadas e não têm escritório, mas trabalham com precatórios, que me trazem esses precatórios para que a gente compre. Então, é uma área também bem forte aí dentro da Cateto, da Hurst. Boa. E aí, como você falou, só para tentar traduzir aqui, imagina, sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás, era tudo ali no papel e você passava, o advogado meio que comprava isso, né? Era mais ou menos isso. E pensar nas fases, né? Entre mais ou menos o FDIC, que transformou isso em cotas, né? Como é que funciona. E aí depois agora a Hurst transformando isso num ativo digital, né? Bom, antigamente disseram pessoas, né, que eu converso, né, que eu não sei, mas assim, eles falavam que era totalmente diferente, que não fazia due diligence em processo, que você só comprava. Eu falava, nossa, que risco. Comprava e esperava receber algum dia. E assim, eu falava, mas vocês não olhavam o processo? Não, antigamente ninguém olhava, só tiravam um Serasa da pessoa, assim. Então, a coisa foi evoluindo muito, muito. Hoje a gente tem sistemas que fazem a compliance, o antifraude, super analisado o processo, né? E aí tem os FDICs, né? Os fundos, que são... normalmente faz a captação do dinheiro, e aí são investidores qualificados ou profissionais que investem. Tá. E aí eles também fazem essa due diligence e colocam os processos nesse fundo. Tá. E lá pra frente traz uma rentabilidade X esperada. Que pode ser essa rentabilidade, pode ser mais, pode ser menos, dependendo do que acontecer. Mas normalmente tem uma assertividade alta. Até porque, normalmente, quando a gente precifica um caso, a gente nunca faz assim na risca, né? A gente sempre coloca uma gordura. E aí veio a Hurst, a gente tem o crowdfunding, dando a oportunidade para pessoas físicas investirem nesse tipo de ativo. Porque senão elas não conseguem ter acesso a isso. Porque, veja, ou é somente um advogado... Você teria que bater na porta de cada escritório, advogar, provavelmente o advogado já comprou, né? Exato, e aí é um custo para a pessoa, né? Porque vai ter que arrumar um advogado para cuidar do processo, se ela não for advogada. Sim. Então, aí tem que ser uma pessoa que seja advogada ou que arrume, tenha o dinheiro, ou que seja qualificado ou profissional para entrar no FDIC, né? E aí, o que a gente faz? A gente faz carteiras na Hurst de precatórios. Então, são vários precatórios. Hoje é um certificado de recebível, né? De acordo com a CVM 88.
Então, a gente faz um pool, vários precatórios. Isso é ótimo, porque diversifica o risco. Então, não vai receber tudo naquela data. Vai recebendo, né? Conforme vai pagando o investidor. E eles podem investir o dinheiro deles, não sendo um valor extremamente alto, que seria num FDIC. E ainda não vai ter a preocupação de ter que arrumar um advogado para cuidar. Porque a gente cuida e entrega até o final, né? E aí, até falando disso, como é que vocês colocam dentro de uma cesta, ou criam uma cesta de precatórios dentro da carteira, no sentido assim, pô, são precatórios que têm a mesma característica, o mesmo prazo de vencimento? O que vocês acabam colocando em comum ali para distribuir? Normalmente a gente separava por tipo de ativo. Porque tem muitos investidores que têm uma certa preferência, né? Então, a carteira de precatórios federais, a carteira de estadual São Paulo, ou Sampa, que é Municipal Estadual São Paulo, ou Bahia. Então, a gente sempre foi dividindo. Hoje tem no ar a carteira mista, que a gente fez uma diversificação maior. Ou seja, a gente fez um pool de alguns tipos de precatórios. Então, a gente tem o federal, a gente tem o estadual, a gente tem outros tipos dentro de uma carteira. E aí, como que a gente escolhe, né? Chega um precatório para eu olhar, para eu analisar, então eu separo ele pelo tempo, pelo prazo dele de recebimento, pela TIR que vai dar aquele investimento, ou pelo preço de compra que eu consigo naquele ativo. Então, na hora da compra, a gente já mira em qual carteira que a gente vai colocar aquele precatório. E até falando um pouquinho, acho que um pouco do histórico ou da Cateta ou da Hearst, você deve ter esse número na cabeça, mas também não precisa ser preciso, assim. Mas se você puder passar um pouquinho dos números, né, assim... Vamos começar pelos números, assim, de volume. Acho que são números impressionantes de volume. Mas você tem um número de cabeça do quanto vocês já originaram, distribuíram, transacionaram, enfim, um pouco do histórico de vocês. A gente já transacionou 300 milhões em precatório. Alguns ainda estão encarteirados esperando recebimento e muitos já foram pagos, né? Esse mês, agora que passou, nós recebemos 16 milhões em precatório. Só em um mês. Então, você diz receber 16, isso que, por exemplo, entrou, vocês pagaram 16 milhões? Entrou 16 milhões. Então, na verdade, esse número é 20, 30. Ele entrou 16 milhões, né? Mês passado, se não me engano, eu comprei entre 7 e 8 milhões. Tem meses que a gente compra mais, tem meses que eu compro 15, 20, tem meses que eu compro menos, depende do mês. E o recebimento... a gente recebeu 16, que vai direto para os nossos investidores, né? Então, a gente recebe e a gente distribui de volta para os investidores que investiram nas carteiras. E aqui começar as curiosidades agora. Quando você fala, primeiro assim, quando veio a notícia, tanto lá no governo do anterior, como no governo atual, até no governo atual teve ali o Haddad falando assim, mas o resultado primário a gente precisa tirar, excluir o precatório, enfim, né? Como é que fica isso na conta, né? Se isso... Vamos tentar olhar um pouco o olhar do investidor, né? Se isso já é realmente algo que já está na conta ou pode trazer risco para o investidor ao longo do tempo, né? Porque você tem um fluxo e entender quando a gente sai essa notícia, o que isso pode afetar o investimento no precatório ou não, né? Então, assim, ou na fase que você realmente já está distribuindo, já estamos numa fase... além do que a gente está vendo na manchete do jornal, né? Bom, a gente sempre tenta se antecipar as coisas, né? Então, a gente está sempre ligado no que o governo está falando, nos pagamentos. E, assim, aqui temos 2 pontos. Quando eu digo que eu trabalho com precatórios, com uma pequena parte de precatórios de legal claims, o que significa isso? A parte dos precatórios que eu trabalho hoje, ela precifica tempo, ela precifica prazo. Meu risco prazo. Ou seja, eu não compro precatórios que estão com risco de virarem pó, com recurso, com rescisória, com aqueles que podem ser anulados. Eu trabalho com um precatório que o risco dele é que ele possa atrasar, eventualmente. Lembrando que eu sempre precifico ele com uma gordurinha de atraso. Esse é o ponto chave aqui do tipo de ativo que eu trabalho, né? Porque quando a gente fala legal claims, mas tem risco de virar pó. Não, o que eu trabalho, a gente analisa tanto que eu não quero esse risco para os meus investidores.
E aí o outro ponto, né? A gente tenta sempre se antecipar. Então, quando veio a decisão em 2021 da emenda constitucional 113, 114, em que o governo previu atrasos no pagamento dos precatórios entre 2022 e 2026, aquilo gerou uma comoção em todo lugar, né? E aqui não ia ser diferente. Então, a gente se antecipou e a gente continuou comprando, só que com prazo muito extenso. Né? Só para te interromper, quando vem uma notícia dessa, é um precatório específico, né? Tipo, é precatório federal, ou não? Ele acaba afetando todos seria os precatórios federais, mas assim, invariavelmente, a União é que paga, né, o dinheiro dos estados e dos municípios, né? Na verdade, ela que distribui o dinheiro. Então, pode afetar o fluxo inteiro. Mas seriam os federais, né, do que fala. E aí foi uma comoção, só que a gente já tinha se antecipado. Então, quando começou a comoção que saiu, a gente já sabia que isso ia acontecer. Então, a gente já tinha começado a comprar alguns ativos com preço, com prazo extenso, né? Que a gente acreditava que ia ser até menor, mas a gente colocou lá pra frente. E aí, no final das contas, foi muito bom para esses investidores, porque a tiro vai ficar enorme, porque veio a decisão do STF agora em dezembro, dizendo, não vamos atrasar o pagamento, vai pagar. E, de fato, está pagando ainda. Pagou 2023, está pagando ainda alguns casos de 2024. Óbvio que não é assim que pagou, cai na conta da Hershey, né? O que acontece? Pagou, paga no processo. Aí a gente faz uma discussão de cálculos, olha se os cálculos estão ok, se estão de acordo com o que a gente previu. E aí levanta. Então isso tem um prazo. Então a gente tem levantado ainda esses valores. Só que quando a gente precificou lá atrás, né? A tiro vai ficar muito boa, porque eles vão receber num prazo muito menor, né? Mas a gente sempre tenta se antecipar a qualquer notícia do governo para não prejudicar. Boa. Vamos daqui a pouquinho fazer um rápido intervalo, mas antes do intervalo eu queria só falar um pouquinho, porque no próximo intervalo eu queria falar que acho que a principal curiosidade que é a taxa de retorno, né? Que você está falando tanto aí, que acho que é a grande curiosidade que eu chamo que acaba agregando alfa para as carteiras, né? Ou seja, é o que muda de patamar as carteiras como um todo, né? Sim. O pessoal fala, como é que você consegue ali 200% CDI, né? Já a gente fala sobre isso. Mas antes de terminar, acho que é sempre importante também falar um pouquinho sobre os riscos, né? E acho que você falou um pouquinho a questão do prazo, mas se a gente pudesse, só para terminar esse bloco, falando um pouquinho sobre o que é risco para esse tipo de investimento, né? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que as taxas são muito, muito atrativas, né? Mas o que poderia ser risco? E depois, segundo também, já adicionando, se você puder complementar, qual que é, você falou de volume, mas qual que é o histórico de sucesso de vocês, né? No sentido assim, teve algum caso, acontece, mas foi 1 em 1000, enfim, como é que funciona essa probabilidade dentro do seu histórico ou da Hershey ou da Cateto, né? Tá, perfeito. Bom, as rentabilidades, elas variam, né? Já a gente fala sobre isso, deixa no próximo bloco. Eu vou deixar ele para o próximo bloco. Mas assim, sobre os riscos dos precatórios, a gente tenta precificar no máximo um atraso, no máximo seria um atraso, tá? Pode eventualmente acontecer alguma coisa com algum precatório de atrasar muito mais do que eu espero. E esses são mais pontuais. À medida que a Cateto e a Hershey foram amadurecendo, a nossa assertividade, ela foi amadurecendo junto. Então, hoje a gente tem uma assertividade muito maior do que há 6 anos atrás. Né? E quando você diz assertividade, é no prazo, né? No prazo. Então você fala assim, o cenário base é esse e acaba sendo base ou até o Exato. Otimista. Quanto mais, os precatórios mais recentes, eles têm uma assertividade muito maior. A gente recebe eles muito antes do que esperado. Do que um precatório que foi comprado há 5 anos atrás. Né? Então, a gente tem isso e a gente tem alguns riscos básicos que, assim, não há um comprometimento. Como, por exemplo, uma eventual fraude, em que por mais que a gente tenha todos os recursos e sistemas, assim, a gente não consegue prever. Porque todo dia existe alguma coisa nova, né? No mundo, né? Então, a gente acaba não se comprometendo com isso. Mas, assim, no mais, os ativos que a gente tenta comprar é o prazo mesmo. Tá, muito bom. E só para terminar, assim, você tem um histórico, assim, de sucesso, enfim, da Cateto, da Hershey como um todo, né, na parte de precatórios.
Acho que hoje em dia, como você falou, assim, acho que a probabilidade vai tendendo a 100%, né? Sim. É que, o que acontece? A gente tem muito sucesso, a gente tem uma distribuição muito alta para os investidores do retorno deles, tá? Só que conforme foi passando o tempo, a Hearst foi ficando mais conhecida, a gente foi comprando mais e mais. Então, nossa compra em volume é de 3 anos para cá, né? Que a gente acabou fazendo mais volume. Então, a gente tem um sucesso alto aí de trazer investimento para os investidores que acabam investindo novamente em novas carteiras, porque eles gostam da rentabilidade desses ativos, gostam de diversificar. Então, a gente tem aí um sucesso alto aí com os precatórios. Não sei dizer qual tipo, né? Que sempre vem, qual que você gosta mais, né? Sim. Não sei dizer qual que eu gosto mais. Eu tenho uma certa preferência pessoal, tá? Por alguns federais. Mas eu também gosto muito de algumas teses de acordo, como, por exemplo, daqui de São Paulo. Tá. Gosto bastante. Boa. Vamos fazer um rápido intervalo, deixar as curiosidades principalmente sobre taxa de retorno, enfim, outras curiosidades, no segundo bloco. A gente faz um rápido intervalo hoje com a Nathalie, que é sócia da Cateto e responsável também por originação, distribuição lá dentro da Hearst, né? Também acho que posso dizer que é o maior ecossistema, né, de ativos alternativos aí do país. Depois, quem quiser conhecer a Nathalie, vai deixar os contatos. E em breve a gente volta no segundo bloco. Um minutinho, até mais. Tchau! Fala pessoal, estamos de volta. Aqui é o nosso Saracast especial com o time da Cateto, né, da Hearst, falando sobre investimentos alternativos, investimentos em precatórios e outras curiosidades aqui, né, Nathalie? Primeiro, antes de começar, você como é estudiosa, a gente tem esse boom, né, de investimentos alternativos no mundo todo. Até tem uma empresa muito grande nos Estados Unidos, eu gosto muito, que não é a BlackRock, é a Blackstone, né? Inclusive, acho que atingiu recentemente $1 bilhão em ativos, enfim, originais, distribuídos como um todo, né? E como é que você vê do seu lado esse fluxo, né? Ou seja, como é que você vê o brasileiro colocando mais os investimentos alternativos? Você tem recebido mais demanda? Enfim, os investidores têm feito perguntas, né, já num nível diferente. Como é que está a qualificação do investidor em termos de education, de conhecimento de precatórios, quando vocês recebem lá? Olha, eu tenho um olhar muito otimista nesse mercado, tá? Eu acho que a Hearst ainda é pequena, comparado ao potencial dela. Cada dia os investidores estão se interessando mais. E agora eles estão estudando de fato, assim. Eles estão se interessando mais por essa educação financeira, né? Sim. Então, eles procuram, eles querem entender, eles conversam com os assessores, eles querem entender a lâmina, e aí faz uma reunião, olha. E assim, eles estão olhando com carinho para esse lado dos ativos alternativos, porque eles estão entendendo que vem pro lado bom de diversificar o patrimônio. Não quer dizer que vai colocar 100% do patrimônio dele em precatório, em arte, em música, mas que ele vai aprender a diversificar e montar a carteira dele para ter uma rentabilidade muito melhor do que ele poderia ter só ali, né, com ações, com fundos multimercado, né, com aqueles ativos ali mais comuns, né? E que traz uma rentabilidade muito boa. Se ele estiver disposto a deixar ali, a perder um pouco de liquidez, né, por um momento, para deixar o dinheiro dele rendendo, eles estão entendendo que isso vale a pena. Sim. Né? Então, eu olho aí com uma forma bem otimista. E assim, a gente fala de liquidez, mas assim, não é também uma liquidez absurda, né? Porque até acho que o ano passado teve uma debenture, assim, coisa bilionária de uma empresa de infraestrutura, de saneamento, com vencimento de mais de 10 anos, assim. Então, isso é perder liquidez. Quando você fala 2, 3 anos, até que assim, já faz parte da gestão financeira, né, de uma pessoa. Sim, é que alguns investidores, eles estão mais acostumados com esse tipo de ativo, então eles entendem essa liquidez, né? Eles estão mais acostumados. Tem alguns investidores que vêm, assim, de uma forma mais crua. E aí eles entendem que 3 anos é muito, né? Não, mas eu vou deixar meu dinheiro 3 anos.
Sim, mas é que você perde um pouquinho essa liquidez para ter uma rentabilidade maior. Sim. Né? Então, tem alguns que entendem super bem, falam, não... De fato, é bem maior. Exato, é bem maior. E compensa qualquer liquidez. coisa, exatamente. Compensa deixar 3 anos lá. A gente tem os prazos, né, para eles colocarem lá, que a gente tem uma projeção de que o dinheiro vai ficar. Uhum. E também, assim, se acontecer alguma coisa que ele precise muito tirar, ele tem ali como vender no secundário. E aí, essa é uma pergunta que a gente acha que precisa fazer um parênteses aqui, né? Como é que funciona isso? Eu sei que não é comum e nem é recomendável, né? Porque provavelmente o investidor pode perder rentabilidade se precisar do secundário. Mas como é que funciona dentro da Rush o secundário, né? Então, o secundário é aquele mercado que tá ali para qualquer coisa que ele precise daquele dinheiro, ele consegue vender as cotas, vai ter gente querendo comprar, vai ter gente querendo vender. E aí, dependendo do dia, né, daquele ativo, ele pode estar com uma cotação melhor ou uma cotação pior. Lembrando que, assim, a gente sempre recomenda não vender. Sim. Porque a rentabilidade, ela é muito boa na compra do ativo como um todo, né, em si, para o recebimento dele. Mas, assim, não é uma liquidez ruim, né, ficar 2, 3 anos. E também tem, assim, tem ativos que a gente recebe no otimista, né? Então, que a gente recebe muito antes do esperado. Com uma rentabilidade muito boa. Então, não tem muito, assim, não tem contras, né, nesses ativos. E falando agora da pergunta tão esperada, né? O que é retorno, né? Deixa eu só fazer uma pergunta antes de deixar curioso, né, em relação ao retorno. Mas existe alguma relação com taxa Selic, né? Porque variavelmente a gente vai comparar com a Selic. Você, a Selic está 15%. Aí eu vou ter um retorno de, sei lá, 20%. Pô, parece pouco. Mas se a Selic for para 10%, 9%, 20% parece muito. Existe alguma relação dessa precificação com o Selic ou não? Ele tem uma dinâmica dele própria? Sim, tem sim. Os precatórios, eles são corrigidos pela Selic, né? Então, por isso que a gente acaba sempre fazendo operações falando sobre a Selic, sobre CDI, né? Sempre que nas lâminas tem. Porque o que funciona? Eu compro um precatório com um deságio, tá? E aí ele vai corrigir pela Selic. Então junta a Selic com esse deságio e aí que forma uma rentabilidade tão alta que a gente consegue entregar. Então você sempre vai ter, independente do que aconteça ao longo do tempo, um alfa ali em cima da Selic. Sempre tem, porque eu compro com o deságio. Quanto mais ágil eu consigo comprar, mais eu consigo entregar para o investidor. E o precatório, ele corrige na Selic. Então, a gente acaba entregando essa rentabilidade. É assim que forma. Então, posso até dizer que ele, assim, depois que você adquiriu, lógico, tem um risco ali do ativo, assim, mas teoricamente é um ativo corrigido, né? Ao longo do tempo, né? Então, ele não tem... o Brasil... da inflação de 50%, né? Usou lá aqui na Madeira, a Selic foi para 20%. Esse ativo vai ser corrigido. Vai acompanhar. Vai acompanhar. E a gente trabalha com projeções, né? Então, se a projeção da Selic é cair, então na minha projeção aqui vai reduzindo, né? Já está precificado isso. Tá. Muito bom. E aí, falando um pouquinho da taxa de retorno, né? O que é taxa de retorno? Primeiro, a pergunta assim, por que existe, curiosidade, por que existe variação de taxa de retorno, né? No sentido assim, precatório, eu olhando, vamos supor assim, a CDB de um bancão. A CDB de um bancão sempre vai me pagar 101 do CDI no máximo, né? Por que existe essa variação entre os diferentes ativos de precatórios, né? Dentro da expectativa de retorno? Por conta do deságio, né? Porque, assim, tem dias que eu consigo comprar um precatório muito mais barato, tem dias que o mercado tá aquecido, eu consigo comprar ele mais... só compro ele mais caro, então eu consigo entregar menos para o investidor. Eu dependo aí desse mercado de precatórios, da compra, né? Às vezes eu compro um lote e eu compro mais barato. Às vezes eu não consigo comprar tanto. E isso impacta na precificação e na rentabilidade do investidor lá na frente, né? E aí também depende do tipo do precatório, né? O federal eu compro para receber ele de forma integral, né? Mas o de São Paulo eu compro
para fazer acordo. O de Alagoas eu compro com essa tese. O da Bahia eu compro com essa. E aí depende também do mercado se ele tá aquecido. Agora não tá aquecido na Bahia, eu consigo comprar mais barato. Aqueceu na Bahia, eu fui para outro estado. Lembrando que a gente sempre analisa a receita corrente líquida do estado, analisa se é um estado que tá pagando, que não tá pagando, Vocês né? têm um analista político lá então também, né? Nós temos uma equipe, né? E tanto que para abrir teses eu já cheguei aí pro estado para conversar, para entender se era um estado que estava pagando, que ia pagar, se ele ia receber dinheiro do governo ou não. Então a gente faz toda essa análise para entender se é uma boa tese, se é um bom investimento ou não, né? Tá. Então depende de cada momento aí de compra dos precatórios. Tá bom. Ele tem, então tem tudo a ver assim com um pouco de ambiente político, econômico, do Estado e tal. Tem. Às vezes a gente tem um preconceito com Estado XYZ, às vezes pode ser um baita pagador, né? Sim, existe muito isso, tá? Não, mas tal estado não paga. Não, ele tá com uma receita corrente líquida muito boa, com endividamento baixo, tem precatório para pagar e ele tá pagando em dia, por exemplo. Ou, ele não está pagando em dia, ele tá num regime especial ali, ele faz acordo, só que ele tá pagando os acordos dele em 1 ano, por exemplo. Então, é um bom estado. A gente olha também todo o passado do estado, né? A gente faz toda uma análise. Tá, muito bom. Então vamos à famosa taxa de retorno, né? Enfim, então vocês projetam já dentro do cenário e daqueles cenários apresentados ali nas lâminas, né? Para quem é cliente da Hertz já viu essa lâmina, né? E de novo, até faço uma propaganda aqui, 100% gratuito, quem quiser abrir conta lá. É um espetáculo assim de taxa de retorno. Mas então vocês já calculam dentro do que você falou, dentro do histórico, dentro já da previsão de cenários em relação ao prazo, dentro do desconto. Quais são os fatores principais ali para você chegar naquele número e apresentar, a expectativa de taxa de retorno nesse cenário é esse. Quais são os fatores que vocês contemplam ali, né? Então, prazo, compra, preço e a rentabilidade que a gente entrega para o investidor. Então, assim, eu tenho um precatório que eu devo receber em 20 meses. Tá. Na lâmina não vai estar 20, vai estar mais. Tá 24. Né? Vai estar 24, vai estar 25. E aí, eu olho, então eu consegui comprar tais precatórios com um preço tal, então eu consigo entregar aqui para o investidor uma TIR de 22, de 23. Não, eu não consigo. Eu consigo uma TIR de 21. Então, tá bom. Não, esse precatório eu tô com um prazo muito longo e não tô conseguindo entregar a TIR para o investidor. Então, eu não vou comprar. Tá. Né? Então, a gente sempre tenta entregar uma TIR muito boa para o investidor num prazo razoável ali, que eles consigam deixar o dinheiro deles e não fique preso muito tempo. E aí, trabalhando com esses valores hoje, assim, o que seria, sem falar de nenhum produto, nenhum precatório especificamente, mas assim, o que seria uma ordem de grandeza, assim, de taxa de retorno? Olha, ultimamente a gente tem feito algumas operações que a gente entrega aí de 21% a 24% de TIR, né? Nesses que agora que a gente tem. Historicamente, na carteira, em todos os ativos da Hertz, tá? A gente tá com uma taxa média de 21,5%. E da Cateto, a gente tá com uma média aí de 25% a 27% de TIR na rentabilidade. Na média, né? Porque já tiveram alguns recentes aí com mais de 30%, né? Não, tem carteira que tem uma rentabilidade muito grande, assim, que todos os precatórios são recebidos antes e acaba a carteira ficando muito boa, né? Tá. A TIR acaba ficando muito alta. E, assim, é importante dizer, assim, que o precatório, ele corrige na Selic. Então, por mais que atrase, às vezes, um pouco, ele continua corrigindo na Selic. Sim. Né? Então, o múltiplo dele acaba aumentando quando se atrasa ou se recebe, vamos pôr, no pessimista. Se der tudo errado, você tá ali num pós-fixado, né? Exato. Você atualizando. Continua na Selic. Então, é um bom investimento, assim, o precatório. E, assim, é o que eu falei, todas as teses, né? Eu não consigo dizer uma tese. Sim. Tem gente que... Na Hertz, nossos investidores, eles gostam de novidade, né? E eu acho muito legal isso. Então, quando a gente lançou carteiras inéditas, por exemplo, Paraíba, Guarulhos, acabou, assim, em um dia.
as carteiras, porque eles gostam de... Mas qual que foi a novidade? Qual que é a carteira, quando a gente abriu o Paraíba, era uma novidade. Quando a gente abriu o Guarulhos, na época, era uma novidade, né, no mercado. E a gente recebeu... eles compraram, né, os investimentos, eles aportaram dinheiro, assim, em um dia. Acabou a carteira em um dia, então foi muito rápido. Pela cidade, pelo estado e pelo retorno também. E pelo retorno, porque tiveram retornos muito altos. Paraíba, retorno muito alto. Guarulhos também, o processo, ele foi pago muito antes do esperado também. Então, foi uma ótima tese. Boa. E falando de volume, assim, vocês têm, assim, você falou lá no comecinho um ramp-up muito bom de volume, né? Mas vocês têm uma expectativa do que pode ser volume? Até, inclusive, saíram algumas notícias em relação ao estado de São Paulo, enfim, alguns outros estados. O que é esse mercado? O que pode ser esse mercado 2024, os próximos 2, 5, 10, 20 anos, né, em termos de alocação, né, de recursos mesmo por investidor? Bom, é um mercado bilionário, tá? Esse é um mercado bilionário. O que tem hoje na mão de investidores, de bancos, não representa nem 3%. Tá? Do que é o mercado total. Quem compra geralmente, assim, é muito, você falou, escritório, mas também tem um pouco num tesouraria de banco. Muito fundo de investimento, né? Tem muito. Isso, 3% de todos os precatórios estão na mão de cessionários, né? De investidores. Caramba, vai pra onde? Então, fica com os próprios autores, né? Que ficam esperando anos para receber o processo. Assim, às vezes passa para filho. A gente compra direto de herdeiros. Direto, né? Porque, o herdeiro quer liquidez. E demorou tanto tempo pra pessoa receber que a pessoa morreu e aí passou pros herdeiros, né? E aí, às vezes, os herdeiros ou querem liquidez ou querem acabar com aquilo logo, não querem mais aquilo na frente. E acabam vendendo pra gente, né? O que é bem acertado, assim, porque às vezes espera muito tempo, às vezes o advogado também não tá mais muito em cima do processo, né? Sim. Então, acaba demorando. Mas a gente aí tem uma projeção de comprar, assim, pelo menos 1 bi nos próximos 4 ou 5 anos aí. A Cateto e a Hirsch, a gente quer comprar mais de 1 bi. Boa. E a gente quer abrir mais estados, a gente olha cada vez para mais teses, mas quem sabe, né? A gente não consegue. E só curiosidades agora, assim, quem que pode investir? No sentido assim, todo mundo pode investir? Vamos por que eu vou fazer uma pergunta aqui bem de principiante, né? Mas por que um estrangeiro não compra, né, um ativo desse? O cara tá com a Selic lá pagando 10% e tem um outro ativo. São riscos diferentes, lógico, né? Mas por que a gente não tem, talvez, o que realmente tá faltando para o brasileiro, né, incluir dentro do seu portfólio, assim, de uma forma, né, praticamente natural, né? Eu acho que falta um pouquinho de conhecimento mesmo desse mercado, de entender melhor o mercado. E aí, assim, eu acho que essa parte de investimentos, de conhecimento financeiro, tá sendo difundida de poucos anos para cá, né? A gente olha, assim, vou dar um exemplo, né? A quantidade de mulheres na Bolsa de Valores dobrou, né, de uns anos para cá. Sim. Porque ninguém investia antes. Então, acho que tá começando a ser conhecido agora. E às vezes falta um pouquinho de coragem de sair do óbvio, né? Porque investimentos alternativos é sair um pouco do óbvio. Sim. Acredito que daqui a uns anos vai ser algo mais assim, tipo, é investimento alternativo, tal, tranquilo. Hoje ainda, tipo, o que é investimento alternativo, né? Então ainda falta um pouquinho de conhecimento. E também o fato de, assim, ter que cuidar do ativo, né? A gente tem... A Hirsch, ela tem um know-how, ela conhece, ela tem pessoas especializadas que vão nos ativos, que compram, que olham, que faz a due diligence, que cuida. Tem advogados que ficam no processo o dia inteiro debruçados sobre aquilo para receber e entregar a rentabilidade projetada, né? Agora, se uma pessoa que compra um ativo vai fazer uma estimativa... eu vou receber 25% de tira aqui e larga o processo e não olha mais, não cuida, ela não vai receber 25% de tira, entendeu? Porque o processo não vai andar sozinho. Sim. Entendeu? Não vai ser pago sozinho. Você acha que eu tenho até, só para fechar antes, eu tenho um conceito ainda que acho que a gente fala muito de investimento alternativo, mas eu penso muito em duas classes, renda fixa e renda variável, né? Não tem 100% das características de uma renda fixa, mas ele, para mim, ele se assemelha numa alternativa de diversificação da renda fixa. Né? Para mim também. Então, por exemplo, o FDIC. O FDIC hoje já é quase sinônimo de uma alternativa de diversificar a renda fixa. É super arriscado, mas também tem FDICs, como você falou, que dá
200, 300% do CDI ali, você fala, pô, como é que o cara faz isso? Então, para mim, um precatório, ele tem características, né? Não é exatamente as mesmas características, mas tem características de um ativo de renda fixa, expectativa de pagamento, um fluxo para receber. Então, de novo, como você falou, se você tem 70% na renda fixa, se você colocar 10% da sua renda fixa, tô falando de 7% do seu capital, num precatório, você já muda de patamar, né? Uhum. Você começa a ver o seu patrimônio rentabilizando muito melhor, né? E aí, o que eu queria entender com você em relação a justamente isso. O que vocês pensam, né, no dia a dia para ter esse fluxo, né, do investidor alocando dentro da Hearst, enfim, principalmente, né? Como é que funciona a prática, né? Até como... Eu não sei se... Tá certo que é um mandato muito mais nosso, né? De educador financeiro aqui. Mas eu vejo assim, o investidor, a hora que aloca, ele... E como são vencimentos longos, mas não são tão longos assim. Mas, de certa forma, isso tem acontecido um pouco com a gente. O investidor já querer reinvestir, né? Num outro título, né? Então, acaba virando assim, eu destinei aquele recurso para esse tipo de alocação e vai ficar ali até quando eu precisar desse recurso, né? Sim, acontece muito isso. Os precatórios eu também entendo como um ativo muito parecido com renda fixa. Até por conta do risco de crédito dele. Normalmente a União é um ente, sim. Né? Então a União imprime dinheiro, né? Então é um risco, assim, eu acho que muito parecido. Não vou dizer que seja idêntico, igual, mas também para mim se assemelha, tá? E o que acontece muito é isso. Uns investidores vão lá, colocam dinheiro, aí vai recebendo, aos poucos eu vou reinvestindo. Não, mas eu vou separar mais dinheiro aqui. Vou investir. Recebi, vou colocar... não, quero colocar mais dinheiro. E acaba olhando. Tem gente que começa com precatório federal. Aí ele fala, não, eu gostei, agora eu vou pro estadual. Diversificar dentro do... não, agora eu vou pro municipal. Aí fala, não, mas agora eu vou ir pros outros tipos. Vou pra arte, vou pra música. Então acaba gostando do mundo inteiro, sim, sim, de ativos alternativos. Então acontece muito essa realocação. Boa. O que é ótimo, porque mostra que o nosso trabalho ele tá sendo bem feito, né? Não, tá sendo super bem feito. E até eu tô pensando aqui com meus botões, e acho que no médio e longo prazo, acho que talvez para um investidor um pouco mais qualificado, mas até entrar num portfólio de diversificação da previdência dele, né? Então, por exemplo, o cara vai pegar um título público que vai pagar, que seja um pré-fixado hoje, sei lá, 10, 11, 12% ao ano, com vencimentos de 3, 4 anos para frente. Se ele tiver um precatório que paga 20, 30, né? Não precisa não precisa concentrar, mas talvez até para instrumentos de previdência, né? Sim. Diversificação de longo prazo. A gente tem oportunidades muito boas hoje na carteira, assim. Tem algumas, assim, de 260% do CDI, sabe? 280%. Tem algumas rentabilidades realmente que são chamativas. Comparado a outros ativos do mercado. Então, assim, dá para separar uma parte do dinheiro e alocar lá para ter uma rentabilidade muito boa. Até esse é o momento de arrumar uma briga com o pessoal, que eu falo. Porque tem tanto gestor se esforçando aí para bater o CDI, né? Todo ano ali, 90% CDI, 85%, né? 80%. Caramba, nem o CDI, né? Nem aqui, o CDI. Aqui eu já sei que o CDI tá lá, né? Exatamente. Poxa, nem o CDI. Não, esse a gente consegue dobrar, ultrapassar o CDI. Então, as rentabilidades são bem altas mesmo, assim. Vale a pena. Bom, Nathalie, pô, muito, muito gentil, muito obrigado. Obrigada. O papo passa rápido. Deixa os seus contatos da Hearst, enfim, como que é melhor encontrar vocês, né? Lembrando que a gente tem... através da MSX a gente tem parceria também com a Hearst, mas conheçam lá a plataforma, também vejam lá os demais ativos. Hoje o foco aqui foi muito em precatórios, né? Acho que hoje já faz parte de grande parte dos investidores, mas tem muito ainda para caminhar. Então, deixe os seus contatos ou da Hearst, enfim, como mais fácil encontrar vocês. Não, é nathalie.c.lapa, meu Instagram. E o meu e-mail é nathalie.lapa@cateto.com.br. Cateto com K. Cateto com K. Na Hearst também pode entrar em contato com os assessores, falar que viu meu podcast no SaraCast. Boa. Pode perguntar sobre precatórios, eventualmente, às vezes até entro em alguma reunião ali. Legal. Para conversar de surpresa com algum dos nossos investidores. Boa. E aí, na Hearst, na Cateto, pode mandar e-mail que eu respondo. Boa.
E os valores são super acessíveis, né, para acessar esse precatório, né? Sim, a partir de R$10 mil pode investir em alguma carteira de precatórios, né, de ativos alternativos em geral. E não precisa ser qualificado o investidor. Não precisa ser qualificado. Diferentemente dos fundos, né, de alguns fundos. É muito mais acessível, né? E quem sabe, se alguém deixar lá, eu arrumo um cupom aí e aí a gente consegue abaixar o mínimo. Eu vou conversar e eu te passo. Boa. Então já deixa isso daí, pessoal. Então procurem ou a Nathalie me procura também, se vocês quiserem acessar com um valor mais baixo, né? A gente consegue... Quanto mais pessoas falar que viu o Saracast lá na Hearst, a gente consegue conversar lá dentro. Exatamente. Pode me chamar no Instagram, pode chamar o time de atendimento, né? Lá pela Hearst também. Fala que viu aqui, que a gente vai tentar cobrar lá dos profissionais, né, um ticket menor para vocês acessarem, conhecerem, né, essa diversificação, porque é importante, né, esse acesso. Depois você vai ficando mais confortável, conhecendo a plataforma, começa a receber ali os pagamentos. Vai gostar e vai colocar em todos os ativos lá. Muito bom. Pô, Nathalie, muito obrigado. Manda um abraço para todo mundo, todo o time da Cateto, da Hearst. Vamos marcar mais vezes. E lógico, acompanha também as redes sociais da Hearst, que tem lá os detalhes sobre os produtos, as lâminas, né? Todas as informações lá. E novos investimentos, a gente sempre coloca lá tudo que tem de novo. E sempre tem, né? Principalmente em todos eles, né? Mas em precatório sempre tem lançamento, assim, né? Vocês têm alguma programação, assim, de uma vez por semana, uma vez por mês? Como é que funciona? A gente inova bastante. Recentemente a gente lançou a carteira mista de precatórios, que é um pool de diversos tipos. Tem federal, tem estadual, né? Tem municipal lá dentro. Você lembra a taxa de retorno desse já? De cabeça não sei. Mas a taxa com certeza de retorno. Mas é uma boa taxa, com certeza. Eu não entrego taxas baixas para Hearst, nunca. Mas muito obrigada. O prazer foi meu. Obrigado a vocês. E até a próxima. Obrigado. Vamos marcar mais vezes. Lembrem de seguir. Nathalie, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Lembre de seguir lá a Nathalie, o time da Hearst. Então, como ela falou, pessoal, a gente tem lá na plataforma tem um ticket mínimo, mas a gente vai cobrar eles lá, então entre lá em contato com o time de assessores, né, de atendimento ou pelas minhas redes sociais. Se a gente tiver vários, 10, 20, 30, 50 pedidos, a gente vai pedir para eles abaixarem, né, esse ticket mínimo de entrada para vocês conhecerem, né, as alocações. Lógico que o foco aqui foi em precatórios, né? Muito obrigado novamente. Mas nesse mês de abril, acho que dá pra gente tentar conseguir abaixar. É só a gente ir lá encher o saco da Hearst. Boa. E eles deixam. Vamos cobrar eles lá. Muito bom, Nathalie. E esse foi o nosso Saracast especial com o time da Cateto aqui com a Nathalie. E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau. Tchau.